A pedra sobre a qual a igreja de Cristo seria edificada seria Jesus ou seria Pedro? A pedra mencionada em Mateus capítulo 16, versículo 18, seria Pedro ou a pessoa a qual Pedro confessou nesse texto? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, para Pedro, quem era essa pedra? Vamos ver na Bíblia. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então Pedro entendeu que a pedra principal, a pedra angular, a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, não seria ele, mas seria o próprio Cristo. Vamos ler também o versículo 6 e o versículo 7. Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Então nós vemos aqui, segundo o próprio Pedro, que Jesus e não Pedro seria a pedra a qual a igreja estaria edificada. O que diz o apóstolo Paulo? Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a pedra angular não é o apóstolo Pedro, é o próprio Jesus. A pedra sobre a qual a igreja estaria edificada seria o próprio Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Então nós vemos que ninguém pode colocar um outro fundamento sobre a igreja. A igreja está edificada sobre Jesus. Então não podemos tirar Jesus como fundamento e colocar Pedro, Paulo ou qualquer outra pessoa que nós queiramos por conta própria. Devemos analisar o que a Bíblia diz a respeito. Vamos a outro texto. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Então nós vemos aqui que, de acordo com o apóstolo Paulo, a pedra, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, era Jesus. Você pode confirmar isso lendo Isaías capítulo 28, versículo 16 e Salmo 118, versículo 22, e muitos outros textos descrevem Deus no Antigo Testamento como uma pedra, e no Novo Testamento o Senhor Jesus. E o contexto de Mateus 16, versículo 18, não é sobre quem é Pedro, mas sobre quem é Jesus. Vamos ler o texto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 18. O versículo 18 nós lemos, vamos ler os versículos anteriores. A partir do versículo 13, tem o seguinte relato: Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Observe, irmãos, que a pergunta era sobre quem era o Filho do Homem, e não sobre quem era Pedro. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então observe que agora no verso 16, Pedro ele fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é sobre essa verdade, sobre Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja seria edificada. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram,
mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui, em todo o relato de Mateus, capítulo 16, do versículo 13, você pode ler até o versículo 20, que é Jesus a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada. É a verdade a qual Pedro confessou que seria o fundamento da igreja. Espero que tenha ficado claro, que os irmãos tenham entendido. Estamos abertos ao diálogo, seja para concordância ou discordância, mas sempre um diálogo civilizado é bem-vindo. Um abraço e até o próximo vídeo.